Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa com a professora Ana Zaidan. Antes de nós iniciarmos, deixa eu mostrar aqui para vocês componente curricular, língua portuguesa, tema da aula, isso é da sua conta. Professora Ana Zaidan. Antes da acolhida, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre Gardner. Gardner, ele fala que existem 8 tipos de inteligência e que ao longo da nossa vida nós podemos desenvolvê-las. Existe a inteligência interpessoal, intrapessoal, a lógico-matemática, a sinestésica. E por que é que eu estou falando isso? Porque eu trouxe aqui, na acolhida, Paulo Freire, o nosso Paulo Freire, o nosso patrono, que ele diz que não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes. Tá certo, gente? Então, essa acolhida, eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam sobre essa frase. Bom, e nós vamos iniciar agora com essa leitura de imagem. O que é que vocês estão vendo aí, nessa leitura? Um belo de um colorido, mas nós temos também o quê? Uma chuva, não é? Isso aí faz parte da nossa aula de hoje. Lá na frente vocês vão descobrir por que foi que eu coloquei essa leitura de imagem. E nas nossas aulas, em sala de aula, porque essa eu estou aqui e vocês estão daí, assistindo. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e que esteja bem organizado com todas as aulas que vocês vêm assistindo. Vamos lá? Objetivos da aula. Reconhecer as características do gênero textual, regra de jogo. Distinguir palavras homônimas de parônimas. Conhecer os tipos de sujeito. E aprender a classificar e utilizar o sujeito. Tudo isso na nossa aula de hoje. Problematização. Chegamos aqui na problematização, que é a partir daí que a gente vai pensar um pouquinho na aula de hoje. Qual gênero textual da regra de um jogo? Você sabe o que são homônimos e parônimos? Vocês sabem? Choveu bastante. Olha ali tem uma exclamação, né, gente? Choveu bastante. Qual o tipo de sujeito dessa frase? Vamos conhecer. Vocês já sabem, mas nós vamos rever tudo isso que vocês estão vendo aqui e muito mais. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse gênero textual, regra de jogo, nós vamos falar um pouquinho também sobre leitura e análise textual. A análise textual pode ser definida como sendo uma leitura que visa a obtenção das principais e mais importantes ideias de um determinado texto. Inicialmente, o leitor deve ler o texto do começo até o fim, tá? Com o objetivo de uma primeira apresentação do pensamento do autor. A gente faz aquela leitura todinha e depois a gente vai voltando, ver aquelas inferências que nós vemos em todos os textos. E como a gente está vendo essa análise textual, nós vamos falar agora um pouquinho sobre regras de jogo, não é? Então, as regras de jogo são textos que trazem o passo a passo de como realizar ou como iniciar um jogo. É preciso ler as regras, descobrir como se joga para começar a jogar. Um texto instrucional é aquele cuja função é instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Então, no início do ano, nós mostramos muito a vocês o passo a passo de algumas coisas que vocês não sabem e que vocês vão conhecendo justamente nesse tipo de texto instrucional.
ou então até quando o professor entra em sala de aula e começa a explicar o passo a passo ao aluno. Característica das regras de jogo. A finalidade do texto instrucional é instruir, orientar sobre algo. Essa é a intenção, ensinar aqueles que não sabem jogar um jogo a jogar. Ensinar aqueles que não sabem preparar um prato diferente, né, a preparar. Ensinar pessoas que tomam remédios a tomá-los adequadamente. É por isso que existe o quê? A bula de remédio. A gente tem que, além do médico nos orientar, não é, sobre o remédio, como a gente deve tomar, também a orientação da bula. Então, isso aí é um gênero de texto instrucional. Tudo certo até aí? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre parônimos. Ana Zaidan, o que são parônimos? Parônimos são palavras muito parecidas na pronúncia e também na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes. Alguns exemplos. Aprender, que é tomar conhecimento, e aprender, capturar. Cavaleiro, aquele que cavalga. E cavalheiro, um homem gentil, um gentleman. Cumprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Delatar, denunciar. E dilatar, alargar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre homônimos. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia. Vejam a diferença. Às vezes a mesma escrita, mas significados distintos. As palavras homônimas são classificadas em homógrafas, que são palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Por exemplo, colher é um verbo, né? Verbo colher, colher flores. E colher, substantivo, né? Utensílio que serve para a gente tomar sopa, colher. Classificação das palavras homônimas. Homógrafas são palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Por exemplo, o que a gente já viu, e eu mostrei aqui bem separado, colher e colher. Classificação das palavras homônimas, que são homófonas, né? São palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Por exemplo, consertar, não é? Harmonizar. E consertar com S é reparar. Né? Aqui, o mecânico está fazendo um conserto no carro. Esse conserto é com letra S, tá? Censo, que é o recenseamento, que é feito pelo IBGE. E censo, que é o que? Juízo. Perfeitas, palavras homônimas perfeitas. São palavras iguais na grafia e iguais na pronúncia também. Por exemplo, caminho, né? Caminho, substantivo, e caminho, verbo. Eu caminho, verbo, né? E adjetivo, e livre, adjetivo, e livre, verbo, tá certo? Vamos para a próxima. E depois que nós falamos um pouquinho sobre palavras homônimas e parônimas, eu quero falar com vocês um pouquinho, se vocês sabem, quais são os termos essenciais da oração. Tá aqui. Vamos ver? São os termos chamados de sujeito e predicado. Sem ele não existe oração nem frase, né, gente? Então, enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada pelo sujeito. Ora, se eu tenho uma frase, Maria gosta de estudar, né? Para eu descobrir quem é o sujeito, eu pergunto ao verbo, quem gosta de estudar? Maria. Então, Maria é o sujeito e gosta de estudar é o predicado. Ordem de sujeito na oração. Nem sempre o sujeito vem na frente, como eu disse agora, Maria gosta de estudar. Nem sempre. Então, ó, a ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma. Podendo ocorrer de três maneiras. Forma direta, ordem inversa ou no meio do predicado.
Exemplos. Forma direta. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Direta, né? Está logo no iniciozinho da frase. E esse aí também é um sujeito que? Composto, que a gente vai já ver também. Melhor, mais detalhadamente. Ordem inversa. Organizaram a festa, os formando e os professores empenhados. Não é? Não está na forma inversa? E no meio do predicado, já disse a vocês, que quando eu encontro o sujeito, o restante é chamado de predicado. Então, no meio do predicado, empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Então, vocês estão vendo que tem a ordem, né? E que essa ordem nem sempre ela é a primeira, como a gente sempre estuda em sala de aula. Então, eu quis trazer aqui esses exemplos para que vocês entendam. Para procurar também o sujeito da forma que você já sabe, perguntando ao verbo quem praticou aquela ação. Tipos de sujeito. Bacana, né? Então, sujeito simples. Eu vou dar um exemplo para vocês de sujeito simples, tá? A Maria, vamos botar Maria, né? Maria é uma estudante inteligente. Vou perguntar ao verbo, quem é uma estudante inteligente? Maria tem só um núcleo. Então, se só tem um núcleo, é um sujeito simples. Se eu digo assim, professores e alunos organizaram um trabalho, né? Vou perguntar ao verbo, quem foi que organizou? Foram professores e alunos. Então, nós temos dois núcleos e esse sujeito é um sujeito composto. Até aí tudo bem? Tudo fácil, né, gente? Sujeito oculto ou desinencial, a gente sabe que ele está ali, né? Mas a gente tem que entender de que forma a gente vai encontrar. Por exemplo, organizamos uma festa, né? Por isso que ele é chamado oculto, elíptico ou desinencial. Por quê? Porque para eu achar esse sujeito, eu tenho que fazer uma pergunta ao verbo também. E eu tenho que ver a terminação. Então, se somos organizamos, então quem é o sujeito? Nós. Então, o pronome nós, ele cabe aí. Então, nós organizamos. Então, o sujeito, nós. Certo? O sujeito indeterminado. Se eu leio um cartaz assim, precisa-se de funcionários com urgência. Eu sei que tem uma ação ali, eu sei que tem uma pessoa precisando de algo, mas eu não sei quem é. Então, esse sujeito é um sujeito indeterminado. Precisa-se, a gente não sabe quem é, mas que é preciso naquela firma de trabalhadores com urgência. E nós temos também o sujeito inexistente. Não é, gente? Esse sujeito inexistente é muito fácil da gente encontrar. Sabe de que forma? São verbos impessoais. Choveu, relampejou. Então, vamos usar, nesse exemplo, o verbo chover. Choveu bastante durante toda a madrugada. Então, é um sujeito inexistente que eu posso chamar de quê? De oração sem sujeito. Nós sabemos que ele está ali, mas não tem, não é? Não tem como a gente identificar, porque é o quê? Ele é inexistente. Tá bom, gente? Então, vou deixar aqui para vocês uma avaliação bem simplesinha. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito à noite. Eita, acabei de falar, não foi? Acabei de falar nesse tipo de sujeito. Então, vocês vão lá, ó, tem uns códigozinhos, né? Tem sujeito composto, oculto, oração sem sujeito, que é o mesmo que, né? Indeterminado, e também tem o quê? Sujeito simples. Então, vocês vão colocar aonde vocês acham que é sujeito composto. Tá? Quando eu digo assim, as chaves e as malas da Joana estão no carro, já estão no carro. Então, a gente está vendo dois núcleos, né? Já estou dando uma dica. Então, esse sujeito, ele é... Vocês aí já sabem. Está aí, ó, o pensamento, né? O cérebro aí pensando e vocês vão fazer
de forma bem tranquila, porque eu sei que vocês prestaram atenção, quem está em casa. E para refletir, para nós fecharmos aqui, que pena, né, que nossa aula está terminando, para vocês refletirem, o mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr risco de viver seus sonhos. E de quem é? Paulo Coelho. Então, gente, vamos, né, correr atrás dos nossos sonhos e beijos e até a próxima.